Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal do pastor Miqueias Oliveira. É sempre bom tê-los aqui para mais uma live. Peço a você que fique comigo nesses próximos 15 minutos, que eu tenho certeza que o que vamos abordar aqui será de grande valia para a sua vida no entendimento de guerra espiritual. Antes que eu entre no assunto que nós vamos tratar nesse vídeo, eu peço a você que está aqui na descrição as nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, me dê a honra para caminharmos juntos, seja um inscrito no canal e sempre ativando o sininho, deixando o seu like, comentando e faça um favor, compartilhe agora este vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Por que, pastor Miqueias? Porque a Bíblia diz que de graça recebeis, de graça dais. Se o que você vai receber como conteúdo vai edificar a sua vida, olha, o princípio da graça de Deus na vida do homem é repartir. Então, compartilhe. Vamos usar essa ferramenta que é a internet para benefício de muita gente. Quando você curte, quando você compartilha, não é apenas porque eu estou pedindo. Você me ajuda a ranquear este vídeo. E o algoritmo, os números da plataforma digital vão entendendo que esse vídeo é relevante e aí nós conseguimos chegar e entregar para o maior número de pessoas. Eu sou Miqueias Oliveira, este é o canal de Batalha Espiritual. Meus amados, hoje nós vamos continuar falando sobre um tema que eu tenho abordado nos meus seminários, um tema que eu tenho falado de forma exaustiva pelo Brasil e pelo mundo, por onde as nações que têm viajado e ministrado, é sobre o espírito de orfandade. O espírito de orfandade ou orfandade espiritual, o que é isso? Como isso tem sido algo tão frequente no convívio da Igreja de Jesus? É uma terminologia que talvez você não encontre necessariamente, é óbvio, à luz das Escrituras, mas você vai ver em comportamentos à luz das Escrituras, como isso sempre regeu e de forma tão terrível, avassaladora, tem se tornado algo comum, embora seja incomum, mas comum no meio da igreja. Orfandade espiritual. Eu dizia no primeiro vídeo, e essa é a parte 2, sobre a definição da palavra órfão, né? A palavra orfandade, né? A derivação órfão, é aquele que tem a sua referência paterna ausente por uma morte, né? Pela perda daquele que é genitor. Então, tanto homem quanto mulher, pai ou mãe, na medida que o filho fica sem a pessoa na morte do pai ou da mãe, ou ambos, se pronuncia órfão de pai, órfão de mãe, órfão de pais. Mas qual é o sentido espiritual do assunto? É porque quando na Igreja de Jesus a gente enfrenta desencontros sobre a autoridade espiritual, pessoas que não se deixam ser cuidadas, pessoas que têm potencial. Você conhece alguém? Eu conheço muitas, que tem um potencial incrível, que tem tanta coisa em comum diante do reino de Deus, que podem fazer a diferença e não estão em patamares elevados, não por culpa da vida, mas porque esse espírito se atrela, gerando dores, gerando consequências que travam todo um destino, todo um processo evolutivo da vida cristã. Eu sempre pego como base neste assunto um dos textos que eu sempre trago é o Salmo 23, que é a ovelha falando do pastor, do seu pastor. Então ela chega aí nas questões mais básicas e simples sobre o cuidado. Qual é a diferença da ovelha do Salmo 23 para muitas ovelhas do século 21, do século em que estamos? Não querem ser cuidadas, não se deixam ser cuidadas e diante das suas feridas estabelecem em que áreas vão ser cuidadas.
Uma coisa é invasão de privacidade, outra coisa é discipulado. Você pega o sufixo, você vai ver ali, discípulo ao lado, caminhar juntos. Há a outra face do espírito da orfandade, que é a rebelião. É a iniquidade que o inimigo produz na vida do homem e faz com que ele resista à voz pastoral, à voz da autoridade espiritual. Então, na medida que ele se prontifica a ser resistente à voz da autoridade, ele também faz o papel do diabo, que é contaminar, disseminar no meio do arraial dos santos. E tentar ser uma serpente como a serpente foi usada no Éden, das animárias a mais astuta. E Satanás então trabalha para que ela pudesse então tentar colocar uma dúvida sobre o que Deus havia dito ao homem, a ordem expressa de Deus. Nós estamos vivendo hoje dias de limpeza espiritual da orfandade no meio da igreja. E isso só é possível se você que está vendo este vídeo não só ouvir, ruminar, mas compartilhar com líderes, homens e mulheres de Deus, que talvez estejam feridas, cansados do processo. E veja que a serpente, ela trabalha sempre para colocar em xeque a voz da autoridade. Todas as vezes que esse espírito tenta dominar a vida de alguém ou uma comunidade local, é sempre colocando em dúvida a voz pastoral. É sempre colocando em xeque a voz da autoridade. Se tem algo que Deus não negocia, quando Ele apresenta o reino de Deus ao homem, na pessoa do Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, é esse princípio, que é o princípio de autoridade. É o Pai, e o Filho emana do Pai, e o Espírito, que é o Consolador, fala do Filho, porque o Filho nada o faz senão do que viu o Pai fazer. Então, nessa compreensão de reino de Deus, esse Espírito é um braço estendido do império das trevas, que visa tornar cativos todos aqueles que têm potencial para crescer, para fazer, não só no contexto espiritual, como em suas vidas. Se nós somos o povo e cremos nisso, que fomos chamados para fazer a diferença, entenda-me, os montes que compõem a sociedade necessitam de filhos e não de órfãos. A lei natural da vida, um dia vamos nos tornar órfãos. A quem geramos se tornarão órfãos. Mas isso num ciclo. A orfandade espiritual, ela quer estabelecer morte espiritual, morte dos sonhos, morte do chamado, e sempre de forma prematura. Pense comigo. Pessoas que vão vir à tua mente agora, que deveriam estar em propósitos, em níveis de crescimento, estão tão paralisadas porque perderam o que é visão do chamado para embaraçar-se com coisas tão pequenas diante do que Deus tem a fazer. E com isso, não podem dar testemunho de quem é o seu pastor, como a ovelha do Salmo 23. A orfandade espiritual, ela faz com que criemos reticências quanto ao caráter do nosso líder. Criemos reticências quanto a pastores e profetas que vamos ouvir uma palavra. Não nos permite andar em aliança em comunidade. Deixa eu lhe dizer algo que é princípio do reino de Deus. Efésios capítulo 1, verso 10. Efésios capítulo 1, verso 10. Diz que o ministério de Cristo Jesus na terra veio para congregar as coisas do céu à terra. Para convergir. Para religar. Então, a orfandade, ela tem a ver com a queda de Lúcifer. Aquilo que é terra arrasada, aquilo que não há solução. Aquilo que não há direção, não há referência, não há destino. O reino da luz se manifestou por meio de Cristo Jesus, para que por meio de Cristo, o plano da adoção
que nos religou, que nos reconciliou com Deus por meio de Cristo, não nos deixasse na orfandade eterna. A orfandade espiritual trabalha em linha com a condenação. Pois bem, quem são os órfãos que têm contaminado o seu ambiente espiritual? Que tipo de aliança você tem diante da proposta do reino de Deus? Você precisa então provar espíritos, buscar do Espírito Santo discernimento. Por quê? Porque o órfão espiritual, ele pode ser liberto. Escreva, por favor, a libertação é para todos. Pegou aí? Escreva, por favor. Escreva aí no comentário, por favor. A libertação é para todos. Escreva. Vou contar de 1 até 10 para você escrever. Escreva, me ajude. A libertação é para todos. Mas pasmem, o espírito da orfandade, quando está atuando na vida de uma pessoa, diz que é impossível viver a libertação, porque ela não olha para dentro de si. Qual é o processo da libertação? Reconhecer quem eu sou. Pessoas que são envolvidas na egolatria, na soberba, na altivez. Pessoas que não têm experiência de vida, experiência com Deus. São senhores de si mesmos. São senhores das suas próprias vidas. Irmãos, ninguém tem domínio de nada, a não ser que estejamos debaixo de autoridade e aprendemos em Deus a sermos guiados por Deus. Não existe filho independente que faz da sua vida o que quer. O Filho de Deus experimenta a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, a partir do verso 2. Para que experimenteis. Esse processo de experimentar não é para órfão, porque órfão resiste. Órfão, ele perde um tempo da sua vida criando contendas e disseminando situações, porque um filho que vive debaixo do plano de Deus, se tem algo que ele não perde tempo, são com essas coisificações das nossas relações humanas. E quando há uma situação, ele se coloca como filho de Deus. É o que Jesus pregou no primeiro sermão, conhecido entre nós, Mateus 5, como o sermão das bem-aventuranças. O que Jesus disse? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, pegando um gancho do vídeo anterior, João 14, 18, Jesus então está dizendo para os discípulos: não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. O que Jesus estava dizendo? Esse espírito da orfandade. Jesus não era pai dos discípulos. Jesus estava falando no campo espiritual. Eis que enviarei o Consolador. Então todo órfão espiritual, ele resiste o poder do Espírito Santo. Ele não tem o Espírito Santo, e quando ele tem, é apenas um presságio. Porque se o Espírito Santo está na vida da pessoa, ele é governado a viver o princípio que rege a família de Deus. Dado a isso, eu encerro esse meu momento aqui com vocês, dizendo que essa deve ser a nossa percepção enquanto filhos de Deus. Esse deve ser o nosso entendimento. Nós não somos órfãos, nós somos filhos de Deus. No próximo vídeo, eu vou falar da orfandade do irmão do filho pródigo. Eu vou falar do irmão primogênito, que era órfão de pai vivo. Era órfão de riqueza conquistada. Era órfão da bênção. E dentro da perspectiva do retorno do filho pródigo, os comportamentos do irmão mais velho têm a ver com os comportamentos de muitas pessoas nos nossos dias. E eu creio que haverá uma libertação da parte do Senhor. Que Deus te abençoe, tá, meu irmão, minha irmã? Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Estamos aqui neste canal. Essa é a nossa comunidade. Não abrimos mão de vocês. Compartilhe. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom.